Ou se eu gostasse da carne, ao pecado do desejo. Ou se eu gostasse da carne, seria uma carnificina. Provaria até o suor descer na ferida que arde. Seria violência, sangue, Marte, uma chacina. No fundo, sei que provo dessa carne. Me deleito até as entranhas arderem. Ficam resquícios em unhas e dentes. A pele está quente, pronta para provarem, pronta para morderem. Mas não sacia o desejo, são gozos da mente. Me propago no som da mente. Serão as sucubas me atentando? Mas sigo o padrão, no concreto alinhado. Mas a mente prospera em pensamentos de Marte e Vênus encarnados. Quanto mais proibido te quer, né? Quero dominar o teu corpo. Minha boca é silêncio. O som é violência. Quero arrancar o teu corpo. Cada minuto dentro de ti, a sensação de que vai acabar logo. E me deleito ao máximo. Uma coisa corrompe o teu desejo. O medo, a ansiedade, o anseio. Não falo. Desculpa pela quebra. Eu gostaria de ler, eu fiz questão de pesquisar o significado da palavra preconceito, mas para trazer ela dentro do que está evidenciado ali na base da palavra, sabe? Preconceito. Qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. Sentimento hostil, assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio. Ou seja, eu tiro um julgamento assim, imediato de uma coisa que eu vejo e não me aprofundo para saber realmente se é aquilo, ou o meio, né, aplaude aquilo, eu vou também e aplaudo junto sem saber o que é. Também tem a ver com a intolerância. E uma outra explicação fala, é um juízo preconcebido que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, sentimentos e tendências de comportamento. É uma ideia formada antecipadamente e que não tem fundamento crítico ou lógico. Ou seja, ter um fundamento crítico, um fundamento lógico sobre algo, nos traz uma segurança para opinar e para se posicionar. Ok. Tem muita gente que pode estar chegando agora nessa conclusão, mas eu tenho um pensamento crítico e lógico a respeito de mulheres trans e LGBTQIA+, enfim. Mas baseado numa religião, numa doutrina, baseado em crenças que a pessoa tem e traz aquilo para o seu campo de visão e não se aproxima do que você está julgando. Olha, uma das coisas que eu agradeço em ter sido protestante foi poder compreender um pouco a cabeça desse povo. Porque eu me vi sendo, sabe? Eu era daquelas que eu chegava a entrar no ônibus orando para poder evangelizar alguém. Nossa, que tem alguém que precisa receber a palavra de Deus nesse momento. E eu não estou aqui caçoando, não. Porque era tão puro. Eu queria muito que as pessoas se salvassem, sabe? Eu queria muito que elas todas fossem para o reino de Deus. Então era uma coisa ali tão inocente, uma coisa assim tão pura, mas totalmente levada por uma doutrina e por um credo que não era a minha interpretação. Era uma interpretação que me foi trazida pela visão de uma linha espiritual que já está fundamentada há muito tempo, que começou com pessoas, cada uma tem o seu tempo, né? Mas onde eu quero chegar com isso, Marta? É porque eu tenho me escandalizado com o que se tornou todo esse ataque. Assim, está evidenciado agora demais, os meios de comunicação aceleraram muito o nosso acesso a eles. Antes nós éramos muito limitados à informação,
Hoje ela está livre, leve e solta de todas as formas. Mas eu vejo que tem bolhas, né? E uma bolha não acessa a outra bolha. E a outra bolha... Por quê? Porque uma está brigando com a outra. Não, eu é que tenho a verdade, não, eu é que sei. E eu fico observando assim, essas bolhas e vejo uma coisa meio maluca nisso. Porque muitas delas pregam a mesma coisa na essência, amar. Eu quero chegar nessa aberração que tornou usar um livro que eu até hoje bebo nele, muito pouco. Hoje em dia eu mais sinto a presença de tudo que aconteceu naquela história lá, que para mim no caldo ficou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E esse sumo do sumo tem um ser, né, que na época eu acho que era propício ele se manifestar num corpo masculino, né, ali, mas para mim os seres sagrados nem sexo tem assim, porque é tudo tão livre, leve, solto, não sei, enfim, mas não é esse o ponto que eu quero trazer aqui. Que é Cristo, né, e para mim ele é um grande xamã, um andarilho da rua, dos excluídos. Então para mim é uma grande contradição perseguir seres excluídos, sendo esse mestre quem ele foi, e a potência de luz que ele trouxe para esse lugar. Que inclusive tem até uma cena que vários já encenaram ela no teatro, que é Maria Madalena, várias interpretações a respeito dela, mas ninguém pode negar aquela cena marco. Quem é mesmo que vai jogar a primeira pedra? Como é que é? Quem é? Quem nunca pecou? Né? O cara lia o campo de cada um, né? A alma de cada um. Então ele começou a escrever ali e todo mundo sabia. Então assim, nós não podemos jogar pedra. Agora, eu vejo, é só uma observação aqui, gente, porque eu acho que faz parte, porque você tá num lugar de fala que é muito perseguido e apedrejado. O que você acha disso que eu estou falando? O que você tem para contribuir, especialmente aí para evangélicos que podem estar nos assistindo agora? Eu não estou julgando vocês e nem querendo jogar pedra em vocês. Só que eu venho desse lugar também do estudo bíblico. Eu venho também desse lugar de comunhão com Cristo. E eu estou nele, né? E ninguém me tira, porque é uma experiência minha com a minha fé e com esse campo, né? do descortinar da minha fé, que é muito pessoal, né? Assim eu percebo até agora. Então, assim, é gritante toda essa perseguição. E o direito ao livre-arbítrio também. Fala um pouquinho o seu sentir, no seu lugar de fala como mulher trans sobre tudo isso. Assim, eu vou ser logo direta, sabe? Esse negócio, igual você falou, eu sou espiritualista, eu estudo, e você pode ir em qualquer lugar que você vai ver que Deus mesmo não tem gênero, nenhum espírito tem gênero, nenhum. E aqui na Terra a gente tem gênero e tal. Só que o que eu quero trazer é o ponto, sempre que eu vou discutir com uma pessoa, vem dar lição de moral, geralmente cristão, né, em mim, em causa do meu gênero e tal, eu falo, você tá acreditando em um livro da Era do Bronze, não sei se nem tinha chegado a Era do Bronze ainda, que foi moldado ao longo do tempo, moldado, papas, conforme a cultura e tudo, papas tomavam poder e moldaram de acordo com sua própria vaidade, né, tanto que colocaram versículos nele para apoiar a escravidão da Europa com a África, né? Então é um livro que vem sendo moldado. É um livro que, tipo, você vê que lá tem várias vaidades que de fato são dos homens. E você quer impor aquilo pra mim, sobre o meu corpo, sabe? Isso não é uma escolha igual eles acreditam ruendo que são escolhas. Gente, quem vai escolher em mera consciência apanhar na rua, ser uma pessoa trans que o amor, o companheirismo é negado, não consegue emprego fácil, apanha, morre? Quem vai escolher ser assim? Passar por disforia de gênero e tudo? Mas só pra aqui acrescentar, nem toda pessoa trans tem disforia de gênero. Mas enfim. Então eu acho que
não deveriam opinar sobre isso, até porque é um livro geralmente que cita até sobre homossexualidade, né? No Velho Testamento, que Jesus mesmo falou que as leis de Moisés, né? Foi perseguido por causa das leis de Moisés. Então, sinceramente, eu mandando recado para essas pessoas, sinceramente, o Cristo mesmo foi perseguido por essas leis, que nem são mais válidas hoje em dia, nem eram válidas com eles, mas com Jesus. Então, eu acho que eles têm que parar de seguir à risca uma palavra sobre o corpo do outro. Como, igual, eu não sei, eu nunca vi nenhuma passagem sobre pessoas trans mesmo, de fato. Fala que Deus fez o homem e a mulher. Tá, mas existem pessoas trans que são homens e mulheres e pessoas não binárias e a gente não escolheu isso. Então, eu jogo assim, eu culpo o seu Deus, porque eu nasci assim. Eu não escolhi. Eu sempre jogo essa, sabe? Porque de fato não é uma escolha, igual eu falei, quem vai querer passar por violência, quem vai querer passar por tanta situação. Então, é um absurdo, é hipócrita, porque do lado do versículo que fala que é aberração um homem deitar com outro, né? É tal o versículo que a gente não pode usar 2 tecidos diferentes na roupa, no look, que a gente não pode comer frutos do mar, que a gente não pode comer carne de porco. Então, sei lá, muita hipocrisia mesmo, controvérsia, que nesse próprio livro teve já, como é incesto, né, de pai com a filha, tanta coisa para querer julgar o gênero do outro. Esses dias, essa semana agora, tive uma experiência de um cara que era um amigo meu, ele se converteu para uma dessas doutrinas, das religiões cristãs, e eu fiz um post nos meus stories que eu falei, você é travesti, não formiga para ficar correndo atrás de migalha. Aí ele veio falar que esse post ofende meu Deus, que não sei o que. Gente, hoje em dia eu não tenho nem paciência pra debater. Eu só não mando, né, no xingo e tal, porque não sei se tá hoje em dia mais o meu feitio, mas eu já falo, logo eu bloqueio. Ó, ninguém escolhe ser assim, sua doutrina é assim e tal. Eu não sigo isso, então logo não tenho obrigação de pertencer e seguir as suas regras do seu Deus, igual você falou. Então, no caso dele, né? E porque, sinceramente, eu nem tenho paciência mais. Nem tenho. Uma coisa que eu percebo é que essas bolhas, elas, de alguma forma, querem continuar vivas. Querem continuar vivendo, querem continuar nesse mundo, se aprimorando, se desenvolvendo, sendo o que é, né? E cada um na sua bolha ali, nessa luta, porque dependendo de onde você está, é uma luta viver aqui. Né? Muita gente sobrevivendo. Ok. E aí nós estamos tocando nessas 2 bolhas. Né? A bolha dos evangélicos, dos ortodoxos ali, dos pé na letra e tudo mais. Como eu te disse, eu tenho um lugar de fala nisso aí, porque a espiritualidade, ela é o meu norte mesmo, sabe? Eu tenho uma escolha aí. E aí eu falo através disso o quê? Que eu percebo guerrinhas entre as bolhas, né? E tem, dependendo do dia e do ânimo, uma bolha ataca a outra. E dependendo dos privilégios, uma bolha sempre está sendo massacrada pela outra, né? E a gente quer que pare tudo isso. A vontade nossa ao abrir o palco é conversar sobre como a gente pode se harmonizar nas diferenças. Mas rapidão. Aí só concluindo o meu raciocínio aqui, porque eu vou te provocar sim, Marta. Porque eu acho que a gente provocando nesse lugar de muito respeito, a gente pode estar movendo também uma reflexão mais profunda, sair um pouco do raso. A maioria dos brasileiros eram católicos, que era uma religião que, pelo menos, ela, dentro da hipocrisia dela também, mas enfim, ela tem até hoje um certo distanciamento. Peraí, tá, mas você faz o que você quiser da tua vida. E tem outras religiões que não se metem mesmo, sabe? Inclusive esse cara que quis ser presidente do Brasil, mas não conseguiu jamais presidenciar o nosso país, porque o nosso país é rico demais para algo como aquilo, né? Ele tinha que estar em outro lugar, né, se tratando e tal, mas enfim.
né? A gente está num momento do Brasil em que esse pessoal ficou muito evidente, né? E aqui, onde é que eu quero colocar? É a intolerância das bolhas. Tanto a que está mais massacrada, que já fala igual você acabou de falar, eu não tenho mais paciência com isso. E deve ser mesmo uma encheção de saco, porque são coisas muito óbvias para quem está vivendo, né, no corpo, que está vivendo, porque, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo, imagina quem está na outra bolha. Eu consigo imaginar um pouco, porque eu fui protestante. Eu fui dessas que rezava para converter alguém como você, por exemplo, a ser diferente. Olha só que perigo isso. Eu não acho que essa é uma boa saída, ficar criticando quem critica, né? Eu penso que a gente vai conseguir conversar melhor se a gente trazer para a fala menos arrogância mesmo, sabe? A arrogância, para mim, ela destrói muito do acesso, porque é muito ruim você descobrir que você está errada com uma crítica muito pesada. Mas também, viu, Rita? Eu desconfio que a totalidade da minha fala tenha razão. Por quê? Porque tem gente que é só no choque. Tem gente que é só na bronca. Tem gente que é só no, não aguento mais não. Então, assim, não estou aqui totalizando a minha fala como sendo a verdadeira. Mas acho, sim, que teríamos que ter mais cuidado e aprendermos, se a gente está já num alcance intelectual e sensitivo, muito apurado, acolher essa ignorância toda num lugar de mais luz. Peraí, você está tendo muita dúvida sobre isso? Não, você é muito tapado, você é muito desrespeitoso. Não, para de provocar mais ira no outro. Vamos falar, olha, você está ignorando que isso também acontece no universo LGBTQIA+. Então, agora sim, vou passar para você. Fiz umas provocações aqui que é do sentir, daquilo que eu acho que é delicado de falar, Marta, mas eu acho que, infelizmente, vocês vão ter que ter muita paciência ainda. E se não tiver, eu compreendo. Eu acho que eu compreendo, né? Mas o que você acha de ter cada vez mais paciência com esse pessoal que está ignorando totalmente a existência de vocês? É tipo assim, eu não acho que eles estão ignorando nossa existência, eu acho que eles estão ferindo nossa existência. Então esse discurso eu acho muito perigoso, Regina. Assim, porque é o mesmo de respeitar quem te desrespeita. Não dá pra gente respeitar quando a gente tá morrendo. Não dá pra gente respeitar quando a gente tá passando fome. Não dá pra gente respeitar quando a gente tá em situação de rua. Eu sigo a Rita Von Hunt, eu vejo todos os vídeos dela e eu sou super fã. Mas tipo, caramba, é exatamente isso que eu quis dizer. Não dá pra você agregar a palavra, agregar não, respeitar, tentar lidar de uma forma mais suave a palavra do outro, quando ele não só tá te desrespeitando, quando ele tá te ferindo. Ele tá te ferindo. E é isso que acontece. Não dá pra você ir com plenitude, com luz, pra quem que de fato tá jogando pedra em você. Quem de fato, por exemplo, Dantara dos Santos, apoiou por um grupo de homens no meio da rua, foi gravado e a população não reagiu. Ela foi morta, espancada na rua, arrastada por carrinho de mão. E no fim, quando estava toda sangrando, levou um tiro. A população não ajudou. E isso é só reflexo desse preconceito, dessas ignorâncias. Porque se fosse só na fala, se fosse só uma agressão de ler a Bíblia e falar que isso não está errado, mas, Regina, isso está na vida. A gente está apanhando, a gente está morrendo, a gente é expulsa de casa, a gente se mata porque a nossa família não nos aceita. A gente passa fome porque não consegue emprego, aí a gente recorre à prostituição. Então, eu acho que não dá para ter luz quando você está morrendo mesmo, quando está numa situação de calamidade. Não dá. Igual com esse menino mesmo, eu podia falar o que eu quisesse lá, ele não ia entender.
ele não ia querer entender porque ele já tá ali. Não dá pra converter a pessoa assim, né? Então, por quanto mais a gente... Porque eu também já fui católica, eu vim de uma família que é nordestina, católica, de um tradicionalismo mesmo. Eu entendo esse campo, eu entendo esse lado, mas não dá, sabe, se basear na sua doutrina pra querer não só julgar, mas já tá no sistema e alimentar isso, porque mata. Não dá pra ser resiliente quando você tá em uma situação de agressão mesmo. Agressão, que a gente tá na margem, pessoas trans especificamente, pretas, retintas, margem, não dá mesmo. Quando você, tipo assim, igual a sua visão, mas você tem que entender que, tipo assim, você é cis, você ainda tem alguns traços indígenas, né, mas você ainda tem um traço muito embranquecido. Então entender que, tipo, você pode até ter essa visão mais assim, porque você não passa. Porque não passa. Porque quando você passa a situação, você sente a agressão na pele, você não dá pra reagir com beijo, quem te bate, e não só te bate, quem te esmurra, quem chuta, e é isso que eu quero dizer. Que bom a nossa prosa, Marta, que bom a nossa prosa, porque também não dá para não prosear mais sobre tudo isso. E eu até anotei aqui, ó, ser travesti, antigamente também, né, que era mais difícil ainda, tá melhorando, né, a cada... Era entrar pro submundo, morrer de tiro, morrer de AIDS, muitos traumas, muitas porradas. Essas são falas da MC Trans, né? Ela, inclusive, até falou nessa live que ela usava drogas por causa dos clientes que queriam que ela usasse, né? Claro que é um mundo, é o submundo ali, né? Mas por que tá nesse mundo? Muitas não querem estar ali. Acho que quase todas, né? Acho que é quase todas. Acho que não tem uma questão de opção. Tô falando no caso, algumas já se acostumaram e tal, hoje em dia até poderiam falar. Mas acho que no começo, assim, acho que quase todas não querem mesmo estar lá. Uma coisa interessante que eu também achava que, especialmente mulheres trans, sabe, aquilo me assustava, por quê? Porque eu venho de uma criação machista, uma criação dessas tradicionais da cultura arcaica, patriarcal, né, católica também e tudo, mas enfim, não quero que, não estou falando mal de nenhuma religião, tá, gente, mas não deixa de ter ali a religião, muita influência nos lares, né, das famílias aí. Agora, nessa estrutura a qual eu vim, uma coisa que sempre me trazia assim de reflexo com esse mundo da mulher trans, que hoje eu sei falar o nome, a gente falava até traveco, que é absurdo esse nome, né? Eu tenho percebido assim o quanto ele é totalmente alienado do que é ser uma travesti, né? Mas enfim, a gente que vem desse campo de observação muito ignorante, né? Muito sem maiores dados ali, aprofundamentos, a gente pensa coisas, passa pela cabeça da gente coisas que a gente percebe que se fala por aí, né? Que são pessoas muito violentas, que são aberrações, né? Porque estão ali naquele lugar de manifestar no estereótipo aquilo que ela já é. E o que ela é não é o que o outro fala que pode ser. Então, assim, há um limite entre o desejo e o direito de ser. Você acha que nós, seres humanos, temos que ser limitados? Eu quero ser, assim, eu sou isso. E eu quero manifestar o meu todo. Eu não estou falando só mulher trans agora, tá? Eu estou ampliando aí, porque eu percebo medo também nessa minha rejeição.
quando eu rejeitava todo esse universo por pura ignorância. Porque quando eu acessei a primeira mulher trans, o primeiro gay, assim, eu só tive empatia, porque eu olhei pro olho da pessoa. Aí eu senti que ali era uma alma. Eu falei, uai, então esse povo não morde, então esse povo não vai me tentar convencer de que eu devo ser como eles. Mas ao mesmo tempo eu vi um certo distanciamento, né? Que é natural de compreender, porque é tanta rejeição por gerações e gerações, que essa pessoa, será que ela está me aceitando mesmo e tal? Então também tem falha dos dois lados ali nesse exercício. Falha que eu falo, Marta, porque... Eu acho que é reflexo do preconceito. Mas aí, às vezes, talvez o outro lado também, que é a sua bolha, talvez esteja em algum ponto também tendo muita dificuldade de acessar quem não tem preconceito. Porque mesmo. É resultado desse preconceito, sabe? Igual, eu comparo às vezes os movimentos, por exemplo, pessoas negras, né? A gente tem espaço que só tem pessoas negras. A gente igual cria salão de dança. Acho que no Brasil eu nunca ouvi falar de um. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, só vai pessoas negras. Por causa que as pessoas brancas exclui até hoje a gente de vários espaços. Então é um reflexo, a gente resultou nisso. Um espaço que só pra gente. É tudo reflexo, Regina. Eu não acho que seja uma falha dos dois lados, sabe? É um reflexo de um preconceito. É natural, né? Que quem me rejeita, eu rejeite também. Eu só acho que é um natural num lugar falido para a nova humanidade. É uma visão minha, posso estar equivocada também, mas eu acredito que essa nova humanidade que eu sonho e que eu tenho bebido em algumas fontes que me fortalecem muito nisso, ela precisa ser pautada numa relação amorosa, numa relação de amor incondicional. Tipo, olha, você tá na tua bolha, eu tô na minha, eu não vou me meter na tua e você não se mexe na minha. E vamos nos respeitar minimamente. Você não precisa aceitar o que eu sou para você. Eu não estou pedindo para você ser eu. Mas também não peça para eu ser você. Eu fico sonhando com esse mundo, sabe? Onde as pessoas possam se respeitar. Só que eu fico pensando, e o limite? Escuta, então, porque eu vejo que o mundo hétero é tão hétero, cis, é tão vagabundo como o mundo LGBTQIA+, como qualquer outro mundo que tenha seres humanos vagabundos. Então, o ser humano é vagabundo não é só no mundo, é em qualquer dessas bolhas. Porque aí é uma coisa da pessoa ser vagabunda ou não, ser amorosa, ser boa. Eu não acho que sabe, porque... né, tá na igreja, é uma pessoa boa. Nossa, não mesmo. Quem frequentou a igreja, quem frequenta a igreja, sabe que tá cheio de gente ali, né, difícil, né, que até manipula, faz, né. Um dia eu li um livro aí de satanismo, diz que tem muita igreja que quem tá ali liderando são demônios, né. Então, assim, há muita contradição. E muitas dessas bolhas que atacam pessoas como você, né, como você que representa toda uma existência de muitas pessoas, né, pregam o amor incondicional. Então a gente fica questionando assim, mas o que está acontecendo então? Né? Ao mesmo tempo que a gente fala em verdade, a gente mente para defender uma ideia. Ao mesmo tempo que a gente fala em amar incondicionalmente, mas esse aqui não. Esse aqui não dá para amar incondicionalmente, não. Esse aqui a gente tem que exterminar. Igual você acabou de citar, e foi algo que aconteceu há pouco tempo, uma travesti que foi morta e antes foi espancada. E o Brasil ainda está praticando isso. E muitos destes que são maltratados, são maltratados por pessoas também extremistas religiosas, né?
Porque também a gente sabe que não é só religioso que maltrata os LGBTQIA+, né? Então assim, mas essa parte de contato físico e maltrato físico, eu acho que aí já passou dos limites de uma relação humana respeitosa. Tipo assim, olha, eu não aceito a sua vida pra mim, mas você viva a sua vida, né? Então assim, você acha que essas pessoas têm medo de reconhecer a humanidade de vocês? Tipo assim, ao meu ver, ao longo do que você foi falando, eu acho que não só no contato físico, sabe, na agressão física, é a morte dessas pessoas, de nós no geral. Assim como eu falei antes, já existe várias formas da gente morrer, né? Depressão, a gente se mata geralmente, a gente se hormoniza em casa porque não tem o apoio da família, geralmente, uma renda financeira boa. E muitas, geralmente, casos dos hormônios, tem câncer, como você vê com AVC, trombose. A gente se mata por falta de aceitação, por várias questões sociais. A gente morre já de várias formas, sabe? A agressão física é só o apelativo mais visível. Mas só que a gente morre de forma invisível, silenciosa. Então, eu acho que, igual você falou, a grande maioria das pessoas que nos matam são religiosas mesmo. Eu acho que, não vou falar que são todas, mas eu acho que extremamente, tipo 99% é um fundamento religioso que as pessoas se baseiam no fundamento religioso para nos matar, para nos agredir, fisicamente, tanto de outras formas, né? Como eu citei. O mundo sagrado, ele dá muito valor a cada um de nós, né? A gente até brinca com essa simbologia, que brinca, mas é uma brincadeira nesse lugar sério mesmo. Que somos luzes, somos estrelas, você é uma estrela única, a sua digital é sua, não existe ninguém como você na Terra. Então você é uma potência criativa divina. A gente fala divino, mas tem vários outros nomes, mas é sempre tudo muito nobre, é tudo muito para cima, é tudo muito para ser feliz, é para ser bom, não é para ser ruim, não é para matar, não é para machucar. Agora sim, voltando nessa questão do desejo, porque essa marginalidade toda com o universo, especialmente do homem trans, da mulher trans, porque aí ela traz todo uma condução estereótipo externa que as pessoas não estão aceitando ainda. O campo do desejo, né? Porque tem a ver também com uma vontade genuína, né? Eu sou mulher. No caso, eu estou falando como se eu fosse mulher trans. Eu sou mulher trans. E quero expressar isso naquilo que eu senti vontade, né? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, seja qualquer coisa, entendeu? Porque muitas vezes não é o cabelo, mas é uma tintura no olho, ou é uma sandalinha, ou é um vestidinho, então a pessoa ter essa liberdade de estar no teu campo de vontades tranquila, né? Isso aí pra mim é muito básico de direito, sabe? Que eu acho que se eu fosse uma mulher trans, eu ia questionar, por que eu não posso? Peraí. Então eu questiono, né? E agora sim, tem uma diferença muito grande, né? Desse mundo com a marginalidade, porque eu achava que eram pessoas que atacavam a gente, porque falava que mulher trans, né, travesti vivia com canivete, sabe, né? Elas têm canivete, cuidado, elas são perigosas, né? Lá na Avenida Goiás, lá em Goiânia, muito, ó, cuidado, não chega perto não, porque isso aí morde. E hoje eu vejo o quanto isso não é bem assim. Agora, eram mulheres e homens que ficavam muito expostos ali num lugar já marginalizado da prostituição e
em se tratando de Brasil, a gente já tem uma estatística aí que a maioria das pessoas que... É ainda pior isso, né? Porque além de condenar a existência, eles vão lá e pagam para usufruir daquela existência no ponto onde sexualmente a pessoa deseja e depois devolve aquela existência, e muitos devolvem cuspindo, ou devolvem e depois voltam de novo lá e consomem de novo, porque não vai parar, porque isso é uma estatística, né? Então, assim, ok, são os desejos, né? E você já falou que a mulher trans e o homem trans não é porque eles adoram ser prostitutos e prostitutas. É mais como uma mulher trans a travesti nesse local de prostituição, né? É igual eu comentei com a Regina. Não é porque a gente quer, não é porque essas pessoas querem que estão nessa situação. Tudo leva a gente à marginalização, à falta de emprego, à solidão trans, né? A relação da pessoa trans que não consegue se relacionar. Um homem hétero, igual a mulher trans atrai homens héteros. Eles vão ficar com essa incógnita entre eles. Mas é uma pessoa que tem pau, né? Mas é uma figura feminina. E fica com isso, sabe? E evitam relacionar com a gente, ou por causa da família mesmo, que não aceita, ou por causa dos amigos. Então, a gente já é levado para uma situação de solidão, em quesito amoroso. E colocada como vagabunda, que a mulher trans, que é vulgar, né? Eu mesma, se eu coloco um short aqui, as pessoas já pensam que é porque eu quero chamar atenção, porque eu sou vulgar, porque eu sou vagabunda, né? Por causa desse estereótipo da travesti prostituta. Aqui a gente é fácil. Gente, se vocês acham que com mulher cis já acontece assédio, essas coisas, imagina com a gente, que já é um corpo marginalizado. Regina, no início da transição, né, meu peito começando a crescer, eu dar uma experiência aqui pessoal. Eu fui na farmácia e o cara viu e tocou. Simplesmente tocou e falou, nossa, tá crescendo mesmo. Para entender a situação, que é a marginalização dos nossos corpos. Com a mulher cis, o flerte, o cara consegue enrolar, o cara pode até tentar algo emocional. Com a gente, não. Com a gente, ele se baseia em sexo. De madrugada, liga, manda mensagem querendo sexo. Então, a gente tá nessa situação. Não é porque a gente quer, não é porque a gente quer. A sociedade, as pessoas levam a gente nessa situação. E muitos absorvem. Mas existe uma luta para sair disso. Não, isso é bem visível, né? Hoje em dia, a gente falando sobre isso nas mídias, igual você falou no começo, que tá tudo mais fácil, tá tudo mais acessível de entender, de saber, mas ainda acontece muito. Ainda é muito comum a solidão trans. Eu percebo assim que para aqueles que, em nome da sua religião, desse Deus que é punitivo e que prega, né, uma punição e que percebe esses corpos como corpos que ofendem, eu fico querendo colocar aqui um pouco de consciência nesse lugar que eu tô tendo, né? Porque eu já rejeitei muito a existência de vocês, né? Eu não convivia muito, mas eu sei que eu rejeitava. Mas eu não rejeitava por minha cabeça. Eu rejeitava pela cabeça dos outros que falavam que era aquilo. Até quando eu parei de pensar pela cabeça dos outros e passei a pensar pela minha própria cabeça. E é uma responsabilidade. Porque a gente pensar pela nossa própria cabeça, a gente precisa afinar aí, né? Porque senão a gente vai ficar sem embasamento para um bom pensamento. Então eu busco praticar muito do que a própria religião tinha falado que eu devia praticar para me salvar, que era amar incondicionalmente. Então, amar o inimigo, entre aspas, é simplesmente se pacificar com aquilo que você estranha
E pode até manter distanciamento, né, Mar? Eu acho que o que não pode é querer anular a existência do inimigo porque você considera ele seu inimigo, né? Eu acho que não precisa gostar, né? Mas eu acho que também maltratar é egoísmo. Então eu posso existir com a minha forma de pensar e o outro não pode, porque a forma de pensar dele, de viver, me agride. Por quê? Se ele não está... Porque a pedofilia, por exemplo, é um desejo. Só que a pessoa se satisfaz o desejo dela violando o corpo do outro. É igual o estupro. Estupro também é um campo de desejo ali sexual. Só que para a pessoa praticar aquilo que ela gosta, ela vai ter que violentar a outra. Então isso realmente tem um limite aí, não tem, Marta? Que não tem nada a ver com mulher trans e homem trans. Eles não estão violentando você com a existência deles. E nem somos algo pejorativo, assim, né? Nem somos algo pra ser inimigo, essas coisas. Tipo, igual você fala no assunto da pedofilia, né? Não com nós, mas geralmente com gays e tal. Ligavam isso muito à pedofilia, ainda mais antes que mesclava tudo, não sabia a diferença dessas pessoas. Então, sinceramente, vai nesse trem transtorno psicológico. E aí, só que o que me revolta nessas pessoas, dessas doutrinas? Falar, mas ama o pecador e não o pecado, que não sei o quê. Tá, eu acho que isso seria um pecado se a gente escolhesse, né? Que um pecado é algo que você escolhe fazer, praticar. Então, esses discursos do tipo, sinceramente, sempre acaba com, olha, não apoio, mas respeito. Cadê o respeito quando você nega o meu corpo? Quando você fala que o meu corpo é errado? Eu, sinceramente, acho isso muito ofensivo dessas pessoas. Para a gente poder conversar de um jeito que essas pessoas possam compreender também, uma coisa me veio aqui agora. Será que não é uma escolha, Marta? Vou usar esse nome que é um nome muito comum na Bíblia, né? Escolher. Será que não é uma escolha eu ser do que eu não ser? Será que em algum momento você falou, poxa, eu vou ser o que eu sou? Sabe, só para a gente também se harmonizar um pouquinho com esse nome de escolha. E eu me veio aqui que as pessoas talvez possam compreender melhor quando a Marta, ela escolheu ser ela. E ela não escolheu ser o que os religiosos querem que ela seja. Que não tem a ver com a forma como o corpo dela, entendeu? Se apresentou diante dela. A única coisa assim, para essas pessoas, mais ou menos, a única coisa que eu quero assim, que eles entendam que é escolha, eu só escolhi parar de me desrespeitar. Eu só escolhi parar de me torturar, igual eu tava fazendo no texto Tudo Que Dói na Voz. Acho que a única escolha que eu fiz foi parar de negar-me. Só. Porque eu acho igual reforçando, ninguém escolhe ser assim, sabe? Ninguém escolhe passar por tanta situação. Então, só escolhi parar de me machucar.